Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fazei, Senhor, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz. Esse é o nosso pedido para hoje também. Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26, é o nosso Evangelho. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo: tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. São dois tempos o episódio desta figueira que não produz. A posição que Jesus toma contra o comércio no templo está enquadrada nesta intervenção e também no ensinamento de Jesus sobre a figueira que não produz fruto e um templo que não está dando a oportunidade da conversão das pessoas. Depois de longa viagem, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém e dá início ao seu ministério, que logo se apresenta como uma denúncia do jeito errado de viver a fé em Deus, aquele dos antepassados, por parte de muitos judeus. Os episódios da enérgica expulsão dos vendilhões do templo e da maldição da figueira, inseridos como estão um no outro, contêm uma única mensagem, explicitada pelas palavras de Jesus diante da figueira seca. Ela está cheia de folhas, mas é estéril. É a imagem de um povo que frequenta o templo, fazendo florescer um comércio exuberante em vez de oração feita com fé e com a disposição para o perdão. Eu me pergunto, será que Deus gosta de certas alabanças, de algumas glorificações sem conversão, sem perdão e sem amor? Árvore frondosa, mas sem frutos, só pode secar. A fé em Deus e o perdão oferecido ao próximo são condições e marcas distintivas da verdadeira oração.
O templo não pode, por isso, ser espaço de negócios, mas casa de oração desejada por Deus e para todos os povos. Uma figueira que não dá frutos não merece continuar a desfrutar da linfa vital do terreno. Uma comunidade cristã que se reúne para celebrar os louvores do Senhor e não produz frutos de caridade e de perdão, ela desnatura a sua identidade, ela não produz o que devia produzir. Por isso é preciso pertencer ao Senhor Jesus, cumprir suas obras. Oração e ação, né? Eles não têm um princípio mercantilista, eu te dou uma coisa e tu me dá outra, mas é a graça de Cristo destinada a produzir frutos e não a esterilidade. Por isso Jesus mostra esta lógica diferente: dai aos outros e o Pai vos dará, perdoai e o Pai vos perdoará. Então também nós, que a nossa oração não seja estéril, mas nossa oração seja portadora de vida. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Hoje, sexta-feira, nossa programação, 12 horas, missa no Santuário Santo Antônio, seguida de adoração ao Santíssimo, concluindo às 15 horas com o Terço da Misericórdia e bênção com o Santíssimo Sacramento. 18 horas tem o terceiro dia da trezena e o lema de hoje, o tema é o pão nosso e a fome do irmão. Comunidades convidadas, São José Operário da Fenavinho e Sagrado Coração de Jesus do Paim. Lembro, para trazer o estandarte da comunidade, o trabalho dos ministros e ministras da Sagrada Comunhão, e se alguém foi convidado para a leitura ou qualquer outra missão, por favor, venham o maior número possível. Sábado, às 15 horas, missa na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, Gruta do Salgado. 17 horas, missas nas comunidades Imaculada Conceição do Barracão e Santa Maria Gorete. 18 horas tem o quarto dia da trezena, tendo o tema O Pão Nosso e a Unidade Cristã. Comunidade convidada, Santa Catarina do Licursul e os nossos conselhos comunitários de pastoral. 18h30, missas nas comunidades São Paulo Apóstolo, Tancredo e São José Operário, Fenavinho. 19h30, missa na comunidade Nossa Senhora de Fátima da Coab. Domingo, dia 4, as missas no santuário às 7, às 8h30, às 10 e 18 horas, sendo neste o quinto dia da trezena e o lema é o pão nosso e a educação. Comunidades convidadas, Santa Maria Gorete e Nossa Senhora Medianeira. Às 9 horas tem missa na comunidade Nossa Senhora do Rosário Progresso 2, 10 horas, missa na comunidade Santa Catarina do Licursul, 10h30, missa festiva e almoço em honra ao Divino Espírito Santo no Burati, 11 horas, missa e visita da imagem de Santo Antônio ao Santuário Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. Assim como eu vos amei, disse o Senhor, que vos amei
Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus da vida e das gerações, Deus da salvação, realizai ainda hoje as vossas maravilhas, para que no deserto do mundo caminhemos com a força do vosso Espírito em direção do reino que há de vir. Por Cristo nosso Senhor. Sobre todos, por intercessão de Santo Antônio, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.